As coisas estão mudando numa velocidade tão rápida que às vezes é muito difícil no presente entender como alguns conceitos são poderosos e disruptivos. Para mim, esse é o caso, por exemplo, dos yield tokens, os tokens que pagam algum tipo de dividendo. Vamos entender o que é isso, o que representa essa categoria e quais de fato são os tipos de token para benefício de empreendedores e investidores. Me acompanha aí. Oi, eu sou Felipe Cabral, esse é o Banco Aberto e aqui a gente fala de novas tecnologias para o setor financeiro. Aqui a gente vai falar sobre esses tokens que pagam dividendos e fica comigo até o final que eu vou passar aí por alguns exemplos, vou dar alguns detalhes e você vai entender melhor como esse tipo de negócio pode favorecer muito tanto o lado dos empreendedores quanto dos investidores. É importante dizer, no entanto, que isso aqui não é uma recomendação de investimento, tá? O nosso objetivo aqui é apresentar essas possibilidades, falar dessas novas tecnologias, desses novos modelos, para que você faça seu próprio estudo, tome suas próprias decisões e siga a sua vida da melhor maneira possível. Esse é um canal educativo, tá? Vamos lá, yield tokens, tokens de dividendo. Essa pode ser sim considerada uma macro categoria com várias subdivisões abaixo dela. O mais importante aqui não é o nome, mas o que exatamente esses tokens fazem e quais os benefícios eles trazem, tanto para a ponta empreendedora, a ponta emissora, quanto para a ponta compradora, a ponta investidora. É disso que a gente vai falar. Em resumo, essa categoria serve para classificar aqueles tipos de token que, mediante determinado evento, determinado acontecimento, pagam alguns tipos de dividendo de forma temporária, de forma recorrente ou até mesmo circunstancial para os donatários desses tokens. Essa remuneração, esse dividendo pode ser pago inclusive com outros tokens, com criptoativos, mas também pode ser paga em fiat para os donatários, para os investidores desses tokens de dividendo. Vamos entender isso mais a fundo. Aqui vão 3 exemplos que têm se tornado muito populares no Brasil. Os tokens do mecanismo de solidariedade do futebol, os tokens de fluxo de pagamento, também conhecidos às vezes como tokens de renda fixa digital, e, por último, os mais recentes, os filhos mais novos dessa macro categoria, que seriam os tokens societários, os equity tokens. Os tokens de mecanismo de solidariedade do futebol funcionam através de uma lei bastante antiga. Você pode procurar aí, faz uma pesquisa na internet com esse título, Mecanismo de Solidariedade do Futebol Brasileiro. E essa lei diz que todo clube que fizer um investimento num jogador durante a sua infância ou adolescência, ou seja, se esse jogador passar ali na escolinha do clube, o clube então teria direito a receber até 5% de toda a negociação contratual deste jogador na vida adulta, quando o jogador exercer suas atividades num time internacional, for jogar num time do exterior, tá? Então existe essa lei, existe esse mecanismo e os clubes sempre receberam, digamos assim, esses recebíveis através desse mecanismo. E qual foi a grande sacada aqui? A digitalização desse processo. As tokenizadoras se juntaram com os clubes de futebol e passaram a tokenizar os recebíveis desses contratos por um determinado conjunto de jogadores através de um determinado período de tempo. Então, o clube simplesmente seleciona alguns desses jogadores, coloca isso num contrato tokenizado, emite esses tokens através de uma tokenizadora e caso aqueles jogadores de fato participem desses contratos internacionais, recebam aí propostas para jogar fora do Brasil, até 5% desses contratos viram recebíveis do clube e, por consequência, viram recebíveis desse processo de tokenização. O clube, na verdade, tokeniza esses recebíveis e disponibiliza eles para um universo de investidores que, ao comprarem os tokens, ficam com o direito de receber esses proventos no futuro. Quem faz toda essa operação é uma tokenizadora que vai lá, emite um contrato e disponibiliza esses tokens no mercado primário. Os investidores, então, ao adquirirem isso, ficam com o direito mais ou menos assegurado de receberem esses proventos
durante uma janela de tempo. Em geral, esses tokens, cada cota, né, cada tokenzinho custa um valor muito baixo, que pode variar aí de 20, 30 reais até 100, 200 reais, podendo muitas vezes o investidor a comprar vários desses tokens, né, uma quantidade grande de cotas de tokens, e naquela determinada janela de tempo desse tipo de negociação, que pode variar também de 1 ano até 5, 6 anos, todos os proventos advindos de negociações contratuais de jogadores, daquele pacote de jogadores no exterior, podem se tornar proventos, né? 5% dessas negociações se tornam proventos para os donatários dos tokens. Ah, Cabral, mas tem algum tipo de risco essa negociação? Meu amigo, é claro que tem. Viver é arriscado. Sai na rua para você ver descuidado se não vai acontecer alguma coisa contigo. O risco principal desse tipo de negociação é o conjunto de jogadores que faz parte daquele token específico não gerar nenhuma contratação, nenhuma negociação em clubes fora do Brasil. Se ninguém for jogar fora, se ninguém for jogar por um clube estrangeiro, esses recebíveis não vão chegar nem para o clube e nem para os donos dos tokens. E tem também um risco associado aos repasses, né? Se tudo der certo, ou seja, o jogador gerou os proventos foram enviados para o clube, mas o clube aí, por algum problema financeiro, não fizer os repasses para a tokenizadora ou para os donos dos tokens, também existe esse, digamos, risco de calote, tá? Então, fique atento aí nesse tipo de contrato, quem é a tokenizadora, quem é o clube e quem são os jogadores que fazem parte aí dessa negociação. Esse mecanismo de solidariedade vale um vídeo só para falar sobre o assunto, mas aqui o recado que a gente quer dar é assim: para o emissor existe uma grande vantagem nesse tipo de token, porque ele consegue fazer uma captação de recebíveis antecipada. Então, o clube se beneficia disso porque ele consegue adiantar aí em meses ou em anos alguns tipos de recebível que ele ia poder acessar no futuro. E para os investidores existe também o benefício, a possibilidade de benefício de lucrar em cima dessa operação. Então, o sujeito comprou lá um token que valia R$50, mas depois recebeu em dividendos 100, 200 reais por conta dos jogadores terem feito contratos assim extremamente importantes, extremamente vantajosos, e isso ter gerado uma quantidade de dividendos muito grande. Então, no cenário ideal, todo mundo se beneficia. O clube, que também fica com uma parte desses tokens, antecipa o recebimento desses recebíveis através da venda primária dos tokens, e os investidores, por no final das contas receberem mais do que o valor inicial aportado. E no pior cenário, o investidor acaba se dando mal, né? Eu já disse, se as negociações dos jogadores não frutificarem, os donatários dos tokens não recebem nada, o prazo se extingue e acaba sendo um investimento que vira pó. Óbvio que ninguém quer que isso aconteça, nem os emissores e nem os investidores, mas pode acontecer, é um risco a ser considerado. Vamos para outro exemplo. Eu quero falar agora de tokens de fluxo de pagamento, ou às vezes também chamado de renda fixa digital. Quanto é que custa para um empresário e empreendedor tomar um crédito privado num banco privado, por exemplo? Bastante caro. Com as taxas praticadas no Brasil hoje, esse custo de crédito pode chegar aí na casa dos 30%, 40%, às vezes até 100% em um único ano. Sem contar aí toda a burocracia envolvida, toda a contabilidade necessária para ir lá, pedir o crédito no banco e efetivamente receber esse dinheiro. Não é pouca coisa. Mas e se ao invés do empreendedor ir lá, bater na porta do banco e pedir esse dinheiro emprestado, pagando altos juros para isso, ele pudesse tokenizar esse empréstimo, pedir esse recurso para vários e vários pequenos investidores e depois pagasse um juros um pouco menor do que ele pagaria para um banco grande. Isso existe e o nome disso é token de fluxo de pagamento. Uma empresa que precisa de capital de giro pode se associar a uma tokenizadora, emitir uma determinada quantidade de tokens para pagar uma determinada quantidade percentual de juros remuneratórios
sob o valor original desses tokens e, de acordo com a passagem do tempo, que pode variar aí de 2, 3 meses, até mesmo alguns anos, fazer o reembolso, né, o pagamento para os investidores, realizando um processo de recompra desses tokens ou mesmo de queima desses tokens em troca de fiat nas contas dos donatários, dos investidores. De novo, no cenário feliz, todo mundo ganha, todo mundo fica feliz, o empresário consegue o capital de giro, faz o investimento que ele precisa fazer, recebe um dinheiro aí no curto prazo e o investidor espera um pouquinho e no longo prazo, no médio prazo, recebe uma remuneração, juros em cima do capital investido e pode aí fazer o seu dinheiro render, usar, reinvesti-lo, usar para outras coisas, tá? Mas existem também riscos e vamos falar deles. O maior risco aqui certamente tem a ver com a saúde financeira da empresa que está tomando esse crédito, né? Então, se o risco do crédito, que é alheio ao processo de tokenização, tá? Não tem nada a ver aqui com a característica especial do token em si, mas do processo de crédito, né? Se a empresa tiver algum problema de pagamento na data de execução daquele compromisso, é possível que os donatários dos tokens deixem de receber ou então recebam com atraso aquele tipo de provento. Um outro risco que pode acontecer também é o risco associado à tokenizadora ou à empresa que fez a emissão dos tokens. Caso essa empresa seja de pequeno porte ou não seja uma empresa séria, o donatário do token pode ter um risco associado aí de insolvência ou um risco de não receber os proventos que ele deveria por conta desse intermediário falhar com a sua parte do compromisso. Mas se os tokens forem emitidos para uma empresa de grande porte, com boa capacidade de pagamento, através de uma tokenizadora séria ou de uma corretora aí também de grande porte, com nome reconhecido no mercado, esse risco acaba sendo bem pequeno e as vantagens acabam superando aí as dificuldades do processo. Então, vale a pena ficar de olho nesse tipo de token, acho que é uma tendência que veio para ficar, sobretudo em épocas de juro alto, onde fica muito difícil fazer aporte, investimento em coisas de mais alto risco. Por fim, a gente quer falar também dos equity tokens, dos tokens societários, uma nova subcategoria aí dentro desse grande universo de tokens que pagam dividendos e que vem chacoalhando bastante o universo de levantamento de capital, muito dominado aí pelo ciclo de venture capitals que a gente vem acompanhando nas últimas 2 décadas. Falando aí em termos tradicionais, quando uma startup ou uma empresa aí até já constituída precisa de um aporte mais substancial, um aporte de investimento mesmo, associado ao risco do negócio, ao crescimento, acontecem aí os tradicionais rodadas de investimento, ciclos de investimento, né? Os famosos Series A, Series B, Series C, e através dessas rodadas grandes aportes são feitos e pedaços da empresa são particionados, são vendidos a fim de que no futuro esses venture capitals ganhem com a valorização do negócio e o crescimento da empresa, tá? Isso é como o mundo funciona hoje, mas esses equity tokens, o que eles trazem de novidade para esse universo? Antes de responder essa pergunta, é importante dizer que todo esse processo é bastante burocrático, é bastante lento, pode envolver aí bancos de fomento como o BNDES, o BID, pode envolver grupos privados, bancos privados, venture capitals, como eu já mencionei. Enfim, não é um processo nem um pouco simples, nem um pouco fácil e também não é um processo cuja participação do pequeno investidor está contemplada. Pelo contrário, é uma briga de peixes grandes, da qual poucos participam e da qual muitos empreendedores lutam para se inserir. Com os equity tokens, com tokens societários, esse processo funciona de maneira totalmente diferente. Então, a empresa pega um percentual do seu negócio, que pode ser uma representação aí de 10%, 15%, 20%, 30%, e tokeniza, de fato, essa participação societária. Transforma aquela fatia da empresa em uma centena ou até milhares de tokens e disponibiliza esses tokens no mercado primário para pequenos investidores de varejo. Através dessa disponibilidade, os investidores podem comprar esses tokens
e o capital então ser aportado, ser recebido pelo empreendedor que está fazendo esse processo. Seria mais ou menos como colocar ações na bolsa sem precisar também passar por todo o processo burocrático ali, de uma CVM, de uma SEC, toda a burocracia governamental para de fato comprovar que a sua empresa tem um porte suficiente para estar com o capital aberto e uma série de coisas dessa ordem. Nós estamos falando aqui de um processo de tokenização que pode acontecer com empresas de qualquer porte, desde uma startup em early stage até mesmo uma empresa que já aí fatura seus milhões ou bilhões de dólares. Os investidores, portanto, podem comprar esses tokens e a partir de uma determinada data ou de um determinado evento receber os proventos, a divisão de lucros, a participação nos resultados daquela determinada empresa. É como se a empresa de fato vendesse uma parte do negócio, angariasse uma centena ou milhares de pequenos sócios e à medida que o negócio vai gerando resultados, esses resultados também vão sendo recebidos, vão sendo repassados para todo esse conjunto societário novo que a empresa obteve. Se essa moda pega, o mercado inteiro de venture capital vai ser remodelado e com certeza a gente vai ver um jeito totalmente novo de captar recurso e de fazer investimento em empresas em estágios iniciais. Vamos acompanhar isso de perto porque não é pouca coisa, muito pode mudar em pouco tempo. E aí, curtiu entender mais um pouco dessa categoria de tokens que pagam dividendos, essas variações, esses tipos, essas possibilidades? Me fala aí, deixa nos comentários se você já conhecia alguns desses tipos de token, se você já é investidor ou se ficou curioso em saber mais sobre esse tema. Os seus comentários são importantes para a gente ir mediando aí novos temas, para a gente trazer aí novos assuntos para o canal, tá bem? Eu queria também saber a experiência que vocês têm tido aí com tokens no geral, a despeito desses temas que a gente falou aqui, mas que outros tipos de token você conhece, já ouviu falar, já utiliza, já adquiriu, enfim. Deixa por aqui também, eu quero saber do nosso público qual é o percentual de pessoas que lida atualmente com algum tipo de token, seja ele um fan token, um utility token, um governance token, enfim, algo nessa linha, tá bom? E se você assistiu até aqui, meu muito obrigado, valeu demais. Considera se inscrever no nosso canal, deixa o like aí, deixa o curtir pra gente e compartilha esse conteúdo com outras pessoas que podem gostar do mesmo tema. Desse jeito a gente amplia essa audiência e continua trazendo também mais temas interessantes para vocês. Valeu!